Irmãos, nós vamos então a carta de Paulo a Tito, irmãos. Nós voltamos para ouvir a voz de Deus na carta de Paulo a Tito, na mensagem desta noite, no capítulo de número 2, o qual nós continuamos expondo, o capítulo de número 2 da carta de Paulo a Tito. Se você encontrou a carta aos Hebreus, que é quase no final da sua Bíblia, você retorna um pouco, passará pela pequena carta a Filemon e encontrará a carta a Tito. Então você irá ao capítulo 2 e nós iremos do versículo 11 ao versículo de número 15. Nós faremos a leitura, irmãos, e os irmãos acompanhem, por favor, atentamente, o que o texto sagrado nos diz, o que Paulo continua escrevendo a Tito. Diz assim, Paulo: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar mais uma vez, irmãos, para que Deus fale conosco em sua palavra. Ó Deus santo e bendito, que a graça do Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, salte aos nossos olhos, Pai, provinda do texto bíblico, e que nós saiamos, ó Deus, consolados, fortalecidos, alegres, por saber, ó Deus, que em Cristo Jesus, a graça do Senhor nos alcançou, ó Pai, e que nesta graça nós estamos seguros, até a vinda do nosso amado Salvador e Redentor, Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, Paulo havia no início do capítulo de número 2, falado sobre os diversos deveres das várias classes das pessoas crentes. Olha aí comigo, o início do capítulo 2, olha aí. O anunciado texto dessa perícope, desse trecho, ele é em negrito destacado. Os deveres das várias classes de pessoas crentes. Então nós lembramos, irmãos, que Paulo vinha falando a Tito como as várias classes, os vários grupos que se encontravam nas igrejas em Creta deveriam viver. Lembram-se disso? Os idosos devem viver assim e assim. As idosas devem fazer isto e isso e não fazerem aquilo. As jovens recém-casadas devem aprender como amarem seus maridos, vivendo como boa dona de casa, assim, assim e assim. Os jovens moços devem fazer isto. E aí depois Paulo diz, e os escravos devem de fato ser obedientes em tudo ao seu Senhor, para que a fé seja adornada. Então nós vimos os diversos deveres das diversas classes de pessoas crentes nas igrejas em Creta. Só que, meus irmãos, como isso não poderia soar como legalismo, como moralismo, como Paulo dizendo assim, olha, esforcem-te para fazer o bem. Quando nós sabemos que sem a intervenção divina, sem a graça de Deus, nós não podemos fazer. Não é verdade? Quando alguém nos diz, ande no caminho reto, e você tenta, sem a graça de Deus, você e eu não conseguimos. É por isso que Paulo vai unir agora o comportamento à teologia. No texto que nós acabamos de ler, Paulo fará a exposição de um ponto teológico, doutrinário. Ele vai falar sobre a graça de Deus, como ela se manifestou. É isso que ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou assim e assim. Paulo então está ensinando doutrina, Paulo está fazendo teologia, depois de ter chamado os crentes ao comportamento fiel. E o que isso tem a ver, irmãos?
O que a colocação das palavras de Paulo, como estão aqui, nos ensinam? Teologia e graça, graça e doutrina, graça e comportamento. O que isso nos ensina? Ensina-nos, irmãos, que sem a graça de Deus, a qual Paulo começa a trabalhar a partir do versículo 11, nós não podemos cumprir com os nossos deveres. Porque Paulo acabou de falar no começo do capítulo 2 sobre os deveres, mas nós não podemos cumpri-los se Deus não operar em nós a sua graça. É por isso que depois de nos chamar aos deveres, Filipe, Paulo nos lembra da graça. Olha, vocês devem viver assim, porque a graça se manifestou para isso. A graça de Deus foi manifesta para que vocês pudessem ser santos como Ele é, no vosso comportamento, para que os idosos pudessem ser sábios, as idosas pudessem ser de fato mulheres piedosas, as jovens recém-casadas pudessem amar seus maridos, e os jovens pudessem ser prudentes e criteriosos em tudo, e os escravos servirem ao seu Senhor na terra, como servem ao Senhor nos céus. É por isso que a graça se manifestou, é para isso que ela se fez conhecida entre nós. Deu para entender, irmãos? Sem a graça, o comportamento que Paulo exige no início do capítulo 2 é impossível. É a graça que nos habilita. Por isso que Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. É a graça de Deus que nos leva a viver de maneira que agrade a Deus, e a relação entre os nossos próximos seja conforme a vontade dEle. A relação com o nosso próximo seja conforme a sua vontade. Vamos ver como Paulo trabalha então a graça de Deus. E meus irmãos, a graça de Deus, ela é definida aqui por Paulo, nesses versículos de 11 a 15, ela é definida em 3 pontos. A graça de Deus em Cristo se mostrou primeiramente salvadora. A graça de Deus em Cristo também se demonstrou educadora. E por fim, a graça de Deus em Cristo se manifestou santificadora. E nós vamos falar desses 3 pontos. Vocês não estão acostumados muito com pontos aqui na igreja, né? Sermão tópico, vocês não estão acostumados, né? Hoje nós teremos um sermão tópico, expositivo, porém tópico. E os tópicos são esses: a graça de Deus se manifestou salvadora, educadora e santificadora. É o que Paulo está falando aqui neste texto. Vamos então ao texto? Olha aí comigo. Olha como Paulo começa: porquanto a graça, ou seja, para isso é que a graça, vocês devem se comportar assim, porque a graça se manifestou. É para isso que ela se manifestou, para que vocês se comportem corretamente. Porquanto a graça de Deus se manifestou. Vamos até aí. A graça, meus irmãos, é definida simplesmente como favor imerecido. É simples assim, tá? Não tentemos dificultar o que a graça significa. A graça é simplesmente favor imerecido. Deus nos olhou com favor quando nós não merecíamos ser olhados com favor. Ao contrário, nós éramos filhos da ira, por natureza. Deus deveria nos olhar ou rejeitar o seu olhar para conosco, mas Ele nos olhou com favor, embora nós não merecêssemos. Daí então a graça de Deus, um favor imerecido. Mas olha só, porquanto a graça de Deus se manifestou, e é interessante a ideia do grego aqui, ela apareceu como o sol desponta ao amanhecer. A graça de Deus apareceu. Essa é a ideia do texto, do termo que Paulo usa, como o sol que aparece no amanhecer. A ideia é que a graça de Deus se tornou um evento, ela se fez manifesta na história da humanidade. E nós sabemos como é que ela se fez manifesta, Cida, na história, Kelly, da humanidade. A graça de Deus se fez manifesta na pessoa de Jesus Cristo. É no nascimento de Cristo, sua obra e pessoa, na sua morte e ressurreição, que a graça de Deus se manifestou aos homens, que ela apareceu. Não é à toa que João, o apóstolo, vai escrever no capítulo 1 do seu evangelho: e vimos a glória de Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça
E a graça se manifestou, cheio de graça e de verdade, e vimos, ele apareceu para conosco, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando Cristo se encarnou, quando Cristo viveu no meio dos homens, quando ele obrou a redenção, e quando ele morreu e ressuscitou, a graça de Deus se fez manifesta. Essa é a ideia de Paulo, é um acontecimento em Cristo Jesus. A graça de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Em João 1,17, o apóstolo diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Está vendo que a graça se manifestou em Cristo? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também os gentios o foram. Então veja, meus irmãos, a graça de Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. É interessante que neste texto que nós temos diante de nós, Paulo vai trabalhar não só o passado, como o presente e o futuro. Nós veremos isso. Paulo trabalha agora o passado. A graça de Deus se manifestou, passado, em Cristo Jesus, quando ele morreu e ressuscitou por nós. Ali nele nós somos salvos. Mas veja, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, o que nós acabamos de ver, ela se manifestou na medida em que ela veio para salvar os homens. Quando Cristo vem para salvar, ele diz: eu não vim para julgar, vim para salvar o homem. O mundo já está julgado, eu não vim julgar o mundo já está julgado, eu vim para salvar. E Jesus Cristo também disse: eu vim para pecadores, eu não vim para sãos e nécios, eu vim para doentes, eu vim para pecadores, para que sejam salvos. A graça de Deus se manifestou como? Salvadora. Ele veio salvar o homem, ele veio nos salvar. É assim que Cristo Jesus, de fato, se manifesta na história da humanidade, como Salvador do mundo. E veja, esta graça se manifestou a todos os homens. Ela se manifestou salvadora a todos os homens. Quer dizer então que Paulo diz que todos os homens serão salvos? É claro que não. Por que nós sabemos que é claro que não e nós podemos dizer acertadamente que não? Porque nós entendemos que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia, os textos da Bíblia nos ajudam a entender outros textos. Meus irmãos, se a graça se manifestou salvadora a todos os homens e todos os homens serão salvos, então a Bíblia mentiu quando Judas, o filho da perdição, foi ao inferno. Quando os israelitas do deserto caíram pela sua incredulidade, eles não foram salvos. Então nós temos que entender isso aqui em outro contexto. Não pode ser que todos os homens serão salvos, porque nós sabemos que o inferno receberão todos aqueles que não creram em Jesus, que foram destinados para a perdição. Isso é uma verdade. Ponto. Se não é isso, que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, o que é então? A ideia aqui, ela pode ser abordada de duas formas que são ambas verdadeiras. A primeira é que a graça é manifesta diante de todos os homens. Se eles vão aceitar ou não, isso é outra história. Mas que a graça de Jesus é conhecida por toda a humanidade, isso é fato. O mundo, meus irmãos, de certa forma, é cristão. O mundo, na sua maioria, majoritariamente é cristão. A história de Cristo é conhecida pelo mundo todo. Então a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens têm acesso a esta graça. Se eles se dobrarão diante o Cristo gracioso, aí é outra história. Mas que eles têm acesso a esta graça, o conhecimento da pessoa de Cristo, isso é verdade. Nós temos uma igreja aqui aberta agora. Qualquer pessoa pode entrar aqui e estar diante do Evangelho, porque a graça de Deus se manifesta a todos os homens. Uma segunda maneira de entender isso, e também verdadeira, é que a graça de Deus salva todos os tipos de homens. Lembra que nós vimos no capítulo 2, no início, os deveres vários das diversos grupos de crentes? Idosos, homens e mulheres idosos, jovens, moços e donzelas, servos. A graça de Deus se manifesta a todo tipo de homem. Ele não passa por alto, ela não passa por alto aos idosos, nem aos escravos, mas a graça de Deus alcança escravos e senhores, mulheres e homens, crianças e velhos. Ela se manifesta sem acepção de pessoas. É o que Paulo quer dizer aqui. Então isso bem entendido é importante, porque o maior dos pecadores pode sim ser alvo da graça de Deus.
Deus pode salvar o pior dos pecadores, porque a graça se manifestou a todo tipo de homem. Todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo, e não há acepção de pessoas. Nós devemos apresentar o Evangelho a qualquer pessoa, sem duvidar de que o poder de Deus, querendo Deus agir, pode salvá-lo, porque a graça é manifesta a todos os homens. Mas vamos mais, olha como Paulo continua. Agora é o segundo ponto: se a graça de Deus em Cristo se demonstrou, se manifestou salvadora, ela também se demonstra educadora. É interessante que agora Paulo vai para o presente. Se ele diz que a graça de Deus se manifestou no passado, ele diz agora que a graça educa-nos, presente. Vendo que ele está tratando tempos. A graça de Deus no passado se manifestou na obra de Cristo. Só que essa graça que se manifestou no passado tem implicações do presente. Esse Cristo que eu criei, que morreu por mim no passado, lá no dia na cruz, o poder dele se estende até hoje na minha vida. E se estenderá até o fim. Essa é a ideia. A graça tem implicações presentes. Os que foram alcançados pela manifestação salvadora da graça demonstrarão no presente que a graça os alcançou. Isso é poderoso. Porque às vezes você ouve pessoas dizendo assim: olha, a graça de Deus me alcançou, eu sou uma pessoa salva. Só que você não vê isso na vida dela, no presente. Você não vê um comportamento dela, o fruto da salvação no presente. Ela vive como se nunca tivesse sido alcançado pela salvadora graça de Deus. Portanto, Paulo lembra, aquilo que Deus fez no passado em Cristo, ela tem implicações agora no presente. Ela se manifestou salvadora, educando-nos agora. Olha só, versículo de número 12: educando-nos para que, continua Paulo, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Paulo, meus irmãos, vai usar o termo aqui grego, paideo, que é uma raiz, ou um termo que traz o outro termo chamado, que nós conhecemos como pedagogo. Paideo, pedagogo, que é aquele que ensina a criança, aquele que conduz a criança nos primeiros passos, é o pedagogo. Daí vem a pedagogia, o paideo, o guia. A graça é o paideo, é o pedagogo. A graça nos ensina. Quando nós cremos no Cristo que nos salvou, nós começamos pela graça desse mesmo Cristo a sermos educados. Educados para quê? Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. E a ideia aqui é que a graça, ela nos educa fazendo uma primeira coisa. O que ela faz? O que ela faz? Em primeiro lugar, para aquele que foi salvo pela graça de Cristo na cruz, ela agora começa a fazer com que nós abandonemos o pecado. A pessoa que foi no passado alcançado pelo ato passado, que foi alcançada pelo ato passado de Cristo na cruz, ela começa agora a abandonar os pecados dela. Olha como isso é importante, irmãos. Olha como isso é vital para entendermos a graça de Deus na nossa vida, a operação dela na nossa vida. Algo que eu creio que Deus fez por mim no passado, com Cristo na cruz, tem uma implicação agora presente, me educando a abandonar os meus pecados, a renegar toda a impiedade e paixões humanas. Impiedade aqui, meus irmãos, é tudo aquilo que vai contrário à lei de Deus. É tudo aquilo que Deus abomina em sua palavra. É tudo aquilo que Deus proíbe. É toda a transgressão do alvo ou falta de conformidade com o alvo que Deus propõe para o seu povo em sua palavra. Quando nós nos convertemos pela manifestação salvadora de Cristo na cruz, quando nós cremos em Cristo na cruz, nós começamos a ser educados por essa mesma graça que nos alcançou, a abandonar os nossos pecados pelos quais Cristo morreu. Aliás, quando Jesus Cristo foi anunciado pelo anjo a José, o anjo disse a José: o nome dele será Jesus, porque este Jesus, esse filho de Maria, salvará o seu povo dos seus pecados. E eu não me esqueço de John MacArthur Jr. em seus livros, chamando a atenção para a diferença de salvará o seu povo dos seus pecados para salvará o seu povo nos seus pecados. Não nos seus pecados, mas dos seus pecados. E é uma grande diferença aí, muita gente entende errado.
As pessoas acham que Cristo vai salvá-las enquanto elas vivem no pecado. Elas estão vivendo no pecado, mas Cristo vai salvá-las. E Jesus nos salvará nos nossos pecados. Enquanto eu estou no meu pecado, uma hora eu vou ser salvo. Não. Ele salva o homem. A graça se manifesta educadora, fazendo com que o homem seja salvo dos seus pecados. Que ele renegue toda a impiedade, tudo que desagrada a Deus. E é interessante que Paulo diz que não só a impiedade é renegada, mas também as paixões mundanas. E é interessante isso aqui. A ideia é que o crente que foi salvo pela graça, uma vez que ela se manifestou salvadora, ele começa a ser educado pela mesma graça de Cristo, a observar o padrão dos homens ao redor dele, os homens que não temem a Deus, e fugir desse padrão, e não se moldar a esse padrão. Paulo vai dizer isso em Romanos 12, quando ele diz assim: e não vos conformeis com este século, não entreis no molde desse século, na forma desse século, mas transformai a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo diz que o crente que uma vez experimentou da graça salvadora, agora é educado para, lutando e abandonando o pecado, não se conformar com o comportamento do mundo pagão. Isso é tão importante hoje, irmãos, quando nós vemos igrejas, e Deus guarda a nossa igreja, porque nós somos falhos também. Se Deus não nos guardar, nós cairemos. Igrejas que têm se moldado ao paganismo, não se separado, mas se moldado ao paganismo, não tem rejeitado as paixões mundanas, mas tem trazido-as para dentro da casa de Deus. E a Bíblia diz que a salvação se manifesta, a graça de Deus Salvador se manifesta educando-nos a viver diferentemente dos ímpios que vivem conduzidos por suas paixões mundanas. Nós não somos como eles. Uma vez que nós somos salvos, nós somos nova criatura. E eis que tudo se fez novo. O Salmo 40 diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico. Não é o mesmo cântico que eu tinha antes de ser crente. O cântico que eu tenho nos meus lábios agora, depois que Deus me tirou de um tremedal de lama e me firmou os passos, Ele me colocou nos lábios uma nova canção. Tudo mudou, tudo é novo. Mas quantos, meus irmãos, e às vezes até mesmo nós, vivemos da mesma forma de antes que conhecíamos a Cristo, de antes de conhecermos a Cristo, da mesma maneira, com o mesmo comportamento. Talvez nós tenhamos que nos perguntar se a graça de Deus se manifestou salvadora a nós. Porque ao mesmo tempo que ela se manifesta salvadora na obra de Cristo, ela agora nos educa. Ela opera em nós agora. E nos faz renegar a impiedade e as paixões mundanas. Mas veja só, esse é o aspecto negativo. Ela nos faz renegar algo, mas nos faz viver também algo diferente. Olha aí, o versículo de número 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, agora o aspecto positivo, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. E a vida cristã não é resumida nisso? Quando você crê em Jesus Cristo, você deixa de fazer certas coisas para passar a fazer outras? Não é isso? Paulo diz assim: aquele que roube, não roube mais, antes trabalhe. Aquele que mentia, não minta mais, agora fale a verdade cada um com o seu próximo. A graça se manifesta em rejeitar o que é mal e se consagrar à vontade de Deus. E é assim que ela se torna educadora, se manifesta educadora em nossa vida. Quando nós deixamos o pecado e passamos a fazer o que é certo, então nós temos sido educados por essa graça que se manifestou. Olha o que o texto diz: para que vivamos, de que maneira? No presente século, sensata, justa e piedosamente. Está vendo que Paulo está tratando, Heloísa, com a questão do presente? Ele fala assim: a graça de Deus se manifestou em Cristo, lá no passado, quando Cristo morreu por nós e ressuscitou. Só que no presente século, agora, ela se manifesta também, só que educadora. As implicações da morte da cruz de Cristo e a nossa fé nela, na morte de Cristo da cruz e na sua ressurreição, essas implicações se mostram presentes agora. Como? Quando nós rejeitamos a impiedade, as paixões mundanas e passamos a viver no presente século agora, de maneira justa, diz o texto, veja aí, de maneira sensata, diz o texto,
versículo de número 12, sensata, justa e piedosamente. E é interessante essa tríade aí, né? Sensata, justa, Caio, e piedosamente. A ideia é sensata por quê? O que tem a ver sensato? A ideia de maneira sensata é você viver de acordo com a vontade de Deus para consigo mesmo. Você se torna uma pessoa sensata. É o relacionamento que você tem com você mesmo. É interno. Sensata é com você. Justa é com o próximo. E piedosa é para com Deus. Para que vivamos de maneira sensata, autodomínio, domínio próprio, de maneira justa, fazendo o que é certo para com o meu próximo, e de maneira piedosa, andando diante de Deus. Então essa tríade significa isto. O crente é alguém que tem autocontrole, da ideia de sensatez. Ele tem domínio próprio, aliás, é o fruto do Espírito Santo, também é domínio próprio. O crente é alguém sensato. O crente, ele antes de fazer algo, de falar algo, de pensar algo, ele de fato toma consigo mesmo o critério, ou a pergunta, isto agrada a Deus? Ele é sensato com ele. Ele mede suas atitudes antes de fazê-las. Ele pensa naquilo que está em sua mente, se aquilo convém ou não aos santos. Antes que a palavra lhe salte a boca, ele mede e julga aquela palavra de maneira sensata. Será que eu convém falar isto? Será que isso que eu falo convém aos santos? Isso é viver de forma sensata. O crente é uma pessoa que ele de fato vive com ele mesmo de maneira sensata, prudente, autodominada. Esta é a ideia de Paulo. A vida com Cristo, na graça que se manifesta, ela muda o nosso ser. Ela não muda só as nossas relações. A graça muda o nosso ser, daí a ideia de sensatez. O seu ser mudou. Não só suas relações, mas o seu coração, o seu eu interno mudou. Porque veja, irmãos, alguém pode fingir que mudou e não ter mudado. Só que jamais alguém que foi alcançado pela graça, a manifestação da graça salvadora de Deus em Cristo, mudará só externamente. Pelo contrário, é do interior dele que fluirão rios de água viva. A ideia de viver de maneira sensata é viver consigo mesmo da forma que agrada a Deus. Deus nos muda interiormente. Deus nos dá um novo coração, uma nova mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, quantos crentes vivem só de aparência? Se é que são crentes. Quantos de nós podem viver uma vida de aparência? Quando a graça não se manifestou interiormente em nós, e nos mudar por dentro, mas nós vivemos apenas de aparência, enganando os outros, e a Bíblia diz que estamos enganando também a nós mesmos, porque estamos fingindo algo que nós não somos. Mas todo aquele que é alcançado pela graça salvadora de Cristo, ele é educado internamente, ele se torna alguém sensato, e essa é a ideia de Paulo. Mas ele se torna alguém justo também. Ele não trata o outro de maneira maldosa, de maneira a prejudicar o seu próximo. Ele é justo para com o próximo. Todo aquele que a graça de Deus alcançou salvadoramente, ele olhará o próximo e tratará o próximo como ele mesmo gostaria de ser tratado. Não é a regra áurea, a regra de ouro, pois o cumprimento da lei é essa: farás ao próximo o que você quer que faça contigo. Você faz ao próximo o que você deseja que façam com você. Essa é a regra de ouro, e a graça de Deus nos educa a viver assim, a viver para com o próximo de maneira justa diante de Deus. Então veja, a graça salvadora me mudou por dentro. A graça salvadora que se manifestou me mudou nos relacionamentos para com o meu próximo, aos que estão ao redor de mim. E por fim, a graça salvadora se manifestou me educando a viver corretamente para com Deus. Porque a vida não é só horizontal, a que mais importa é a vertical, é a minha relação com Deus. Aliás, é dessa relação vertical que vai bem e depende a relação horizontal e interna. Se eu estou bem para com meu Deus, eu trato meu irmão bem e sou sincero comigo, reconhecendo meus pecados, me arrependendo interiormente, contando com a graça de Deus para me mudar e mudar o meu coração. Essa é a ideia. A graça de Deus se manifesta nessas três esferas: no meu eu interior, me tornando uma pessoa sensata;
Nos meus relacionamentos com o próximo, me tornando uma pessoa justa. Eu procuro o bem daqueles que me cercam. Eu procuro ser justo e verdadeiro e amável com eles. E me educando a viver de maneira correta diante do meu Deus, que é uma maneira piedosa de se viver. Mas Paulo continua, veja que a graça, ela nos educa para isso. Então a graça tem, de fato, uma ação presente. Nesse presente século, nós somos educados a viver segundo a vontade de Deus. Mas veja mais, olha o que diz Paulo no versículo de número 13. Enquanto nós vivemos, nós aguardamos, ou segundo Paulo aqui, versículo 13, vamos ler juntos, versículo 13, leiamos, bem forte. Aguardando a bendita... aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. É interessante, meus irmãos, que nós cremos na graça salvadora que se manifestou no passado na pessoa de Cristo. Essa graça salvadora, ela tem implicações no presente. No presente século, ela nos educa para que vivamos conosco de maneira sensata, com o nosso próximo de maneira justa, e para com Deus piedosamente. E enquanto nós fazemos isso no presente século, nós estamos aguardando a manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, futuro. Nós cremos no que Deus fez em Cristo no passado. O que Ele fez lá no passado tem implicações agora, porque nós somos educados no presente século. A nossa vida mudou agora, mas nós vivemos essa vida nova agora, olhando para o futuro, para a consumação que virá na manifestação de nosso Cristo, o Salvador e Senhor. É interessante que a graça se manifestou outrora, mas se manifestará novamente. Tanto que Paulo usa os verbos. No versículo 11 diz, a graça se manifestou. E aqui diz, aguardando a manifestação. O mesmo Cristo que veio, voltará. É por isso que nós vivemos de maneira sensata, justa e piedosamente. Meus irmãos, se não for por isso, que motivo há para vivermos sensata, justa e piedosamente, senão este? Qual a esperança do homem, do século, da sociedade? Se não há Deus, por que nós devemos viver sensata, justa e piedosamente? Se não há um Cristo que retornará, por que eu devo me preocupar com isso? Por que não fazer o que é errado, quando muitos prosperam, fazendo o que é errado? Quando as riquezas dos maus, as riquezas dos maus são acrescentadas mais e mais neste mundo. Quando nós olhamos para a vida dos que não temem a Deus, parecem tão felizes. E nós ficamos lutando contra o pecado, chorando as nossas falhas, suportando uns aos outros, servindo de suporte para os outros, sendo perseguidos pelo mundo. E isso por nada. Mas porque nós já estamos aguardando a manifestação de Cristo, o retorno dele, nós vivemos agora de maneira sensata, justa e piedosamente. Então a ideia de Paulo é que nós fomos alvos do que Cristo fez no passado. As implicações do que Ele fez agora se mostram na nossa vida sensata, justa e piedosa. Enquanto nós vivemos assim, porque nós aguardamos a manifestação daquele que é o juiz de toda a terra. Passado, presente, futuro. Veja aí o texto. A graça de Deus, agora, ela se mostra no presente, enquanto nós aguardamos. A ideia aqui, meus irmãos, de aguardar é olhar para frente com paciência. Enquanto você vive sensata, justa e piedosamente, você tem que ser paciente, enquanto você aguarda a retribuição desta vida na presença de Deus. Então veja, agora você vive de maneira que agrada a Deus, ao mesmo tempo você aguarda o galardão que virá no futuro. Então veja, meus irmãos, é o que Tiago diz: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Meus irmãos, neste século, é deveras muito difícil viver de maneira sensata, onde os homens agem como loucos. Não há mais sensatez no nosso meio. Cada um faz, como eram juízes, cada um faz segundo o que dá vontade de fazer. Cada um age segundo o bel prazer. É muito difícil hoje, irmãos, viver de maneira sensata diante de Deus. É muito difícil ser justo no meio de tantas injustiças. E é muito difícil viver para com Deus num mundo alheio
ao Senhor. Mas veja, nós fazemos isso aguardando a manifestação. Nós cremos que o Senhor Jesus se manifestará e nos retribuirá segundo nossas obras. Então há uma certa esperança, como Paulo mais para frente dirá, há uma certa esperança pela qual nós vivemos dessa maneira no presente século. Nós não estamos jogando a nossa vida fora. Nós não estamos perdendo a vida por perder. Nós perdemos a vida agora, como disse Jesus, para ganhá-la. Porque aquele que perde a sua vida por amor de mim, na verdade, ganhou a vida. É isso que nós estamos fazendo. É por isso que nos sacrificamos. É por isso que suportamos ofensas, tribulações. É por isso que nos submetemos a escárnios por amor de Cristo. Porque nós estamos aguardando a bendita manifestação do nosso Senhor e grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa esperança é bendita, como diz o texto. Olha aí, Paulo diz, versículo 13, aguardando a bendita esperança. Ela é bendita, meus irmãos, porque ela é certa, entre outras coisas. Ela é bendita porque ela não falha. Ela traz felicidade, glória, deleite, comunica bênção. E tudo isso há de acontecer porque Deus não falhará. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Então esta esperança é bendita, não só porque ela comunica bênção, alegria eterna, mas porque nós podemos confiar de maneira total nesta esperança que temos da parte de Deus. Assim como Ele veio a primeira vez, Ele voltará, o Seu Filho voltará a segunda vez. E nós cremos, por isso nós chamamos essa esperança de bendita, abençoada esperança, porque ela não frustra todos aqueles que esperam assim. Depois continua o texto de Paulo dizendo, essa esperança é a manifestação da glória. É o que nós já vimos, né? A manifestação de Cristo já teve uma. A graça se manifestou em Cristo quando Ele nasceu, morreu e ressuscitou por nós. Mas essa manifestação virá uma segunda vez, só que aqui agora em glória, porque a primeira foi em humildade. Cristo se manifestou a primeira vez em humildade. Presbítero Cortes, Presbítero Francisco, Luci querida. A primeira vez em humildade Ele se manifestou, agora Ele virá em glória, a manifestação da glória. Então agora será completamente diferente. Aqueles que não reconheceram o Cristo na sua primeira vinda, o reconhecerão certamente no seu retorno, porque Ele virá com seus santos anjos, ao clangor da trombeta, com muito poder e muita glória, tanto que a Bíblia diz que a estrutura da criação será desestabilizada pela manifestação do grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A ideia, meus irmãos, é que a criação vai se dobrar na presença do seu Criador. A primeira vez em humildade, e nós cremos que Ele veio para morrer por nós, mas a segunda vez em glória. Ele se manifestará em glória. Essa é a nossa bendita e certa esperança. Mas diz mais, Paulo, olha aí, a manifestação da glória de quem? Do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse é um dos textos mais belos da Bíblia acerca da divindade de Jesus. Paulo está dizendo aqui que ele cria que Jesus é Deus. Tanto que Paulo vai chamar Jesus de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Ele não é apenas um homem, mas Ele é o Deus encarnado. Por isso Ele é chamado de grande Deus. O grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Meus irmãos, é Ele mesmo que será manifesto, não outro. Ele mesmo. Ele não enviará ninguém mais, senão Ele mesmo se manifestará em glória desta vez. E nós veremos face a face o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Entenda, meu irmão, é por isso que agora você vive no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente. A graça está operando isso em você, para que naquele dia, no dia da manifestação em glória do Senhor Jesus Cristo, você esteja preparado para estar diante dEle. A graça de Deus tem feito isso com você agora, para que naquele dia você possa regozijar na presença do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça te salvou lá na cruz. A graça tem te educado agora, para que você aguarde corretamente o futuro, a manifestação do Senhor Jesus.
Por fim, a graça de Deus se manifestou, ou se manifesta agora, santificadora. Ou seja, nós estamos vivendo de maneira que agrada a Deus, aguardando a manifestação dele. E nós vivemos sendo libertos do pecado para sermos santos, assim como ele é. Olha aí o versículo 14, continua Paulo, vamos ler juntos? Versículo 14, leamos aí, me ajudem por favor, irmãos. O qual a si mesmo se deu Meus irmãos, ele se deu a si mesmo por nós. Não outro, mas o próprio Cristo, nós falamos isso. O próprio Jesus Cristo se deu por amor de nós. Meus irmãos, veja com grande amor nós fomos amados. Ele não enviou ninguém para se dar por amor de nós. Ele a si mesmo, diz Paulo, se deu, não outro. Ele poderia talvez enviar outro, mas ele tanto nos amou, ele nos amou a tanto, que ele mesmo se deu por amor a nós. Cristo é o nosso Senhor e Salvador, é o nosso Senhor e Salvador pessoal. Ele mesmo nos salvou, ele mesmo se entregou por nós. É por isso que nós o amamos acima de qualquer coisa, porque ele e não outro fez isso por nós, fez o que ninguém poderia fazer por nós. É por isso que o nosso amor a Cristo está acima de amor para com os nossos parentes, para com qualquer coisa nesse mundo, porque o Senhor Jesus deu-se a si mesmo, ele se doou por nós, não outro, ele. Mas veja, ele se deu, ele não foi dado. O Paulo diz que o qual a si mesmo se deu. Isso está de acordo com o que o próprio Jesus Cristo disse no Evangelho de João. Ninguém, disse Cristo, tira a vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele a si mesmo se deu, ele não foi obrigado, ele não foi constrangido, ele voluntariamente se entregou. Com grande amor nós somos amados, ele quis se dar por nós. Muitas vezes nós obedecemos a Deus, meus irmãos, por obrigação, não é verdade? Muitas vezes nós obedecemos a Deus porque nós sabemos, se nós não fizermos, o que poderá acontecer. Mas o que Cristo fez foi espontâneo, ele não foi coagido, ele quis fazer porque nos amou. É dessa mesma maneira que nós devemos servi-lo, nós devemos amá-lo assim como ele nos amou, espontaneamente, não porque apenas esperamos algo em troca, mas porque ele é digno do nosso amor, porque ele nos amou, ele mesmo nos amou, e a si mesmo se deu por nós. Veja agora, Paulo continua, o qual a si mesmo, ele mesmo, se deu voluntariamente por nós. O amor dele, a oferta dele é propiciatória, é substitutiva. Ele se deu em nosso lugar, ele se deu por nós. Nós é que deveríamos ser mortos, nós é que devemos receber a ira de Deus pelos nossos pecados, mas ele se entregou voluntariamente por nós. Ele quis morrer em nosso lugar, ele quis se identificar conosco e carregar sobre si os nossos pecados. Por isso ele se deu por nós, ele se deu por ti. Se você crê nele, se a graça de Deus se manifestou a você, então ele morreu e se deu por você. Se a graça de Deus tem feito com que você agora viva sensata, justa e piedosamente, aguardando a manifestação de Cristo gloriosa, então ele se deu por você. Foi por você que ele morreu. Porque às vezes nós perguntamos, como é que eu posso saber que ele morreu por mim? Eu conheço a doutrina, eu sei que Jesus morreu por pecadores, mas como saber que ele morreu por mim? Ora, irmãos, se nós temos sido educados por esta graça, se nós temos vivido de acordo com a vontade de Deus pela graça, isso é uma manifestação de que a graça nos alcançou e de que Cristo naquele dia morreu por nós, se entregou por nós. Há como, meus irmãos, verificar pela graça de Deus se nós somos salvos ou não? A pergunta é, a graça salvadora tem se manifestado no presente século na sua vida? Tem te educado? E por fim, tem te santificado? Olha o que vai dizer agora Paulo. Versículo número 14.
depois do por nós, a fim de remir-nos. Ele deu-se a si mesmo, voluntariamente, deu-se por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Ele volta ao ponto lá, a ideia de abandonar das paixões mundanas. Mas a ideia é que nós não poderíamos abandonar as paixões mundanas se nós não fôssemos redimidos delas. O texto, a ideia do termo aqui, redimir, é a ação de alguém que livra um escravo. É um escravo que não tem como sair à alforria por conta própria. Mas Jesus Cristo se deu por nós para nos livrar do pecado, das garras do pecado, das prisões do pecado. Essa é a ideia. Nós não tínhamos como sair de lá, nós éramos escravos do pecado, mas Ele se deu para quebrar os grilhões do pecado que estavam sobre nós. Ele morreu por isso, para nos fazer livres do pecado. E aí continua o texto. Para com o objetivo, Ele se deu por nós com o objetivo de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É o que Pedro vai dizer em sua carta, a mesma coisa, olha o que Pedro diz, vou ler para vocês, irmãos. Carregando o próprio Jesus, Ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Meus irmãos, a morte de Cristo tem um propósito. A graça que se manifestou na entrega de Cristo por nós tem um fim, tem uma finalidade. Ele fez isso para nos tirar da escravidão do pecado e para nos dar a purificação, a santificação, para que nós sejamos zelosos nas boas obras. Irmãos, se isso não está acontecendo comigo e com você, talvez é porque a graça não tenha nos alcançado, talvez é porque a sua vida não foi salva ainda. Porque se a sua vida foi salva, então a graça se manifestará, salvadora na sua vida, desta maneira, te redimindo, te livrando da escravidão do pecado. Você não é mais escravo do pecado, você pode dizer não ao pecado, e você pode resistir ao pecado. O pecado, diz a Bíblia, não mais terá domínio sobre vós. Então, irmãos, eu lamento te informar, meu irmão, que se o pecado ainda tem domínio sobre você, e você se entrega ao pecado sem nenhum arrependimento, sem nenhuma tristeza, talvez a graça não tenha te alcançado. Mas eu sei, meus irmãos, que se a graça nos alcançou, nós vamos a partir de hoje, pelo poder de Deus, começar a lutar contra o pecado, a dizer não ao pecado, a de rejeitar toda iniquidade e impiedade, e passarmos a nos purificar, a nos santificar no poder de Deus, através de seu Espírito e sua palavra. Isso acontecerá conosco, porque a graça de Deus se manifesta agora, santificadora. Se ela se manifestou no passado, salvadora em Cristo, ela agora nos educa para que vivamos de maneira correta. E essa vida, enquanto aguardamos a vinda de Cristo Jesus, ela é uma vida de rejeição ao pecado, porque não somos mais escravos dele. E uma vida sensata, justa e piedosa, porque Deus está purificando um povo para si mesmo, em Cristo Jesus. Paulo termina essa perícope, esse trecho, no versículo 15. E aí ele faz uma chamada a Tito. Olha aí o que diz o versículo 15. Diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Por que Paulo termina assim? A gente tem que lembrar que Paulo vem de uma sessão onde Paulo dá algumas ordenanças a Tito para que ele proclame essas ordenanças, repasse essas ordenanças aos crentes das igrejas em Creta. Então, quando ele termina isso que temos diante de nós, Paulo diz a Tito assim: olha, Tito, diz essas coisas. Que coisas? Que os homens devem viver daquela forma que eu te disse no início do capítulo 2, pela graça que se manifestou, que eu estou dizendo agora. Você tem que dizer essas coisas a eles, que eles devem viver de maneira santa, reta, porque a graça se manifestou para isso. Então diz essas coisas, ensina essas coisas em Creta. E aí Paulo continua, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Por que Paulo lembra a Tito de usar toda a autoridade que ele havia recebido do próprio apóstolo Paulo?
E o Paulo, por consequência, havia recebido do próprio Senhor Jesus Cristo, que o vocacionou e o chamou para o ministério. É porque Tito era um jovem ministro, assim como Timóteo. É interessante que Timóteo recebe a mesma advertência de Paulo. Timóteo vai ouvir de Paulo a mesma coisa que Tito ouve aqui. Olha, ninguém despreze a tua mocidade. Paulo escreve a Timóteo isso. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 12. Paulo vai dizer, ninguém despreze a tua mocidade. Aqui Paulo diz, ninguém te despreze. Então a ideia de que Tito, assim como Timóteo, eram jovens ministros, e eles poderiam ter algum acanhamento em ensinar a doutrina, poderiam ficar acanhados. Lembra que no capítulo 2, no início eles têm que ensinar a idosos, então eles poderiam ficar acanhados, porque eles são mais novos, e vai ensinar alguém mais velho? Aí Paulo diz, olha, lembre-se que a sua autoridade procede de Cristo, então ensine estas coisas, com a autoridade que você tem da parte de Deus. Meus irmãos, oremos pelos nossos ministros, ore pelo seu pastor, pelos seus presbíteros, para que eles ensinem com a autoridade de Jesus Cristo, que eles não tenham medo, que eles não sujeitem a ameaças, nem a este mundo mau e este século caído. Ore pelo seu ministro, ó Deus, dá a graça dele de ensinar essas coisas, com toda a autoridade, que ele não tema os homens, nem o rosto dos homens, mas que fale com a autoridade do Senhor, a palavra do Senhor. Quantos ministros, meus irmãos, têm se acovardado, porque acham que dependem de igreja, que não podem falar a verdade, porque o A e o B vão ficar ofendidos. Paulo lembra ao ministro aqui, olha, essas coisas acerca da graça são necessárias, mas alguns não darão ouvidos a essa doutrina, mas você não parará de dizer essas coisas, diz essas coisas, com toda a autoridade. Ore pelo seu ministro, ore pelos seus pastores, ore pelos pastores verdadeiros, para que eles continuem fazendo assim. E mais ainda, Paulo vai dizer assim, ninguém te despreze. A ideia de Paulo aqui é que Tito saiba enfrentar com a doutrina todo aquele que vier contra ele, porque ele é uma autoridade, ele tem autoridade de Deus para isso. Ninguém deve te desprezar, Tito. E também aqui é uma mensagem para as igrejas em Creta. Olha, ele é jovem, mas não desprezem o que ele diz, porque o que ele diz procede de Deus, provém de Deus. É muito comum quando a gente vê um ministro jovem, a gente olhar e achar que ele não entende muito. Mas, meus irmãos, ele não fala dele, pelo menos não deveria. Ele fala segundo a palavra de Deus. Portanto, ninguém despreze. Se o que está aqui é o que está sendo dito, que ninguém rejeite, nem ignore, porque ao fazê-lo não está rejeitando o ministro, está rejeitando ao próprio Deus. Sabe qual é uma das maiores bênçãos que os ministros têm? Os ministros fiéis à palavra de Deus têm? É que quando igrejas se levantam contra ministros fiéis, na verdade, não estão se levantando contra eles propriamente, estão se levantando contra o próprio Deus. Isso deveria guardar a mente de todo ministro do Evangelho, de todo presbítero, de todo líder da igreja, para que eles não temam a homens. Porque quando os homens se rebelam contra a palavra do Evangelho, não é contra os ministros que eles estão se rebelando, é contra Deus que eles o fazem. Isso é claro nas Escrituras. Lembra quando o povo começou a murmurar de Moisés? Deus tomou as dores. É porque é contra Deus que nos rebelamos, não contra ministros. Se os ministros são fiéis e nós estamos indo contra eles, é contra Deus que nós estamos indo. E os ministros, fiquem tranquilos, porque se Deus é por eles, quem poderá ser contra eles? Portanto, Paulo diz, Tito, não tenha medo, diz essas coisas com autoridade, ninguém te despreze. Meus irmãos, eu tenho 3 perguntas finais para fazer, para que nos façamos aqui hoje, para que nos sondemos. A primeira é a seguinte: a graça de Deus em Cristo te salvou? A graça de Deus em Cristo te salvou? A graça de Deus em Cristo tem te ensinado de tal forma, tem se manifestado a você hoje, na sua vida, de tal maneira que você tem abandonado os seus pecados e se consagrado a Deus em boas obras? Se a graça de Deus te salvou, então essa segunda parte será uma verdade na sua vida.
você tem vencido o pecado. Você vai lutar com o pecado até o dia final, até o seu último dia, assim como eu também vou lutar contra os meus pecados até o último dia. Mas certamente haverá progresso. Certamente Deus te fará vencer o pecado a cada dia. Certamente Deus te fará ter mais e mais ódio do pecado que antes você amava e agora você tem odiado mais e mais. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a tal ponto que aquilo que você amava, que aborrecia a Deus, agora você odeia como o próprio Deus odeia. Graças a Deus por isso. Se tem acontecido isso com você, você pode ter certeza que você foi salvo naquele dia por Cristo na cruz. Por fim, a graça de Deus tem colocado os nossos olhos no grande dia de Cristo Jesus. Você tem vivido no presente século hoje, aguardando esse dia? Para o que você tem vivido? Ou pelo que você tem vivido? Qual que é a razão última da sua vida? De cada dia que passa. Cada dia que passa você se aproxima e eu nos aproximamos mais da nossa morte, da nossa partida. Para que é então que você e eu temos vivido? Qual que é o fim da sua vida ou a finalidade dela? O que você tem aguardado por fim? O que te é mais precioso? É aquele dia que você ouvirá pela graça que se manifestou salvadora na sua vida e você ouvirá da parte de Jesus Cristo as seguintes palavras: vinde, bendito de meu Pai, para o reino que te está preparado antes da fundação do mundo. É por essas palavras que você tem vivido? Então, meu irmão, se sim, se é assim, você tem vivido muito bem. Com todas as suas tribulações e dificuldades, você tem vivido muito bem. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém, irmãos. A mighty fortress is our God.